Olá pessoal, como é que estão? Sejam bem-vindos ao canal DS Reina, um canal sobre estatística, ciência de dados e inteligência artificial. Hoje iremos falar sobre clusterização, tá bom? Vai ser um artigo muito top que eu vou colocar aqui no Jupyter Notebook para vocês terem acesso a toda a programação que eu fiz e tenho certeza que vai valer muito a pena, tá? Se inscrevam aqui no canal, deixem seu like que vai ajudar bastante no crescimento e vamos de clusterização. Então, pessoal, vamos lá. Eu estou deixando esse Jupyter Notebook aqui na descrição para vocês, tá bom? Para auxiliar aí no estudo. E hoje a gente vai pegar um pouco dessa parte de agrupamento e falar da teoria técnica de clusterização, tá bom? Clusterização é uma técnica de aprendizado que é não supervisionado, ou seja, ele não tem etiquetas, né, não tem uma classe pré-definida para fazer esse agrupamento de dados, tá bom? O objetivo é realmente verificar se tem padrões naqueles dados, né, de modo que a gente consiga agrupar os semelhantes, tá bom? E aí, eu gosto de começar muito isso quando eu falo em aula, que é importante diferenciar o que é clusterização e o que é uma classificação, tá bom? Clusterização é não supervisionado, como eu falei. Classificação é supervisionado. O que isso significa? Eles têm objetivos diferentes, os dados deles são diferentes. Tá bom? Então, na clusterização, os dados eles não são etiquetados, tá? Eu não sei a resposta se aquele agrupamento está bom ou ruim com base em dados antigos, tá bom? Que é diferente da classificação. Eu já tenho dados já etiquetados para eu fazer um treinamento, né? E depois desse treinamento faço validações para poder aplicar nos modelos, tá bom? Então, ele tem essas duas diferenças. Então, a clusterização a gente vai explorar para descobrir agrupamentos e padrões, né, inerentes dos dados, e a classificação não. A partir de exemplos passados, a gente vai fazer previsões em classificações futuras, tá bom? Os principais algoritmos da clusterização, por exemplo, é o CAMINS, né, o DEBSCAN e o cluster hierárquico, tá? Existem outros, tá bom? E na classificação já as árvores de decisão, as redes neurais, tá bom? O SVM, regressão logística. Então, tudo isso são algoritmos diferentes, né, com objetivos diferentes, tá bom? Clusterização você vai aplicar mais para segmentação de mercado, onde a gente não tem ideia de como está ocorrendo, né? Análise de redes sociais, por exemplo, a organização e coleção de documentos, identificação de padrões realmente dos dados, tá bom? Já a classificação não, por exemplo, posso fazer diagnóstico médico, né? Já tenho uma sequência de conjuntos de resultados anteriores que mostram que tal coisa vai dar tal diagnóstico, né? Então, já uso isso para classificar futuros diagnósticos, né? Reconhecimento de imagem, né, de voz, filtragem de spam, né? Categorização de documentos com base, né, em premissas anteriores, tá bom? Então, fica aqui essa parte de diferenciação do que é cluster, né, e o que é classificação, tá bom? Para clusterização, gente, a gente tem algumas chaves, né? Então, o cluster, como eu falei, é um agrupamento, né, de pontos que tem alguma semelhança. Geralmente, essa semelhança é com base em distância, tá bom? Que é a medida de similaridade ou dissimilaridade, né? Uma complementa a outra, né? E quanto mais próximo, então maior a similaridade. E aí a distância pode ser realmente em termos de, né, metros, né, quilômetros, ou não, só a distância entre dois pontos, a distância entre a idade, tá? Então, assim, a distância é um termo que a gente está usando aí para medir similaridade, tá bom? Mas não é necessariamente, né, distância real, né, como quilômetro, essas coisas, tá bom? E existem diversos tipos de distância para a gente, tá bom? Eu fiz uma tabelinha aqui também para resumir com as equações, né? Como eu sou engenheiro, eu gosto das equações para a gente ver como é que está se comportando, né, e como a gente pode mexer nele e por que a gente vai utilizar, né, cada uma delas. E a primeira, euclidiana, ela é a mais utilizada, né, assim, disparado, largamente utilizada, porque ela é uma distância em linha reta, tá bom? Então ela é muito usada no machine learning geral, né, no sistema de recomendações, reconhecimento de padrões, e ele é uma distância que vem lá de Pitágoras, né? Então tem dois catetos, tem dois pontos, forma dois catetos, e o quadrado desse cateto vai dar, né, o quadrado da hipotenusa, que se eu tirar a raiz quadrada aqui, vai me dar justamente a distância direta, tá bom? Ela é a distância realmente em linha reta. O Manhattan, ele é uma distância absoluta, tá bom? Ele não vai usar, né, o teorema de Pitágoras, por assim dizer.
né? Ele vai usar simplesmente, olha, eu preciso chegar no ponto de A a B. Qual é a minha distância horizontal? Qual é a minha distância vertical? E é essa a minha soma, tá bom? Antes de continuar, eu fiz aqui embaixo, eu programei um pouquinho aqui no Python, tá? Essa programação aqui vai estar disponível para vocês. Mas é basicamente isso aqui, ó, tá vendo? Então a distância euclidiana ela é direto, ele forma, tá vendo esse triângulo aqui embaixo, né? Com 4 distâncias aqui desses quadradinhos, com 2 para cá. E ela é essa distância direta. Amarrada, como eu falei, não, ele vai tanto na horizontal, depois vai na vertical. Amarrada é a soma dessas duas distâncias. Então, assim, visualmente a gente já sabe que ela vai ser maior do que a euclidiana, tá bom? Porém, ela é a mais real, assim, se eu fosse aplicar, por exemplo, em uma grande cidade. Eu não posso ir de uma linha de forma diagonal, direto, né, muitas vezes. Eu teria que passar por um prédio sobre casa. Não, então as minhas ruas são geralmente com as esquinas, né, de forma que são similar a essa questão do grid, né? Tem um gridzinho ali bonitinho e eu só consigo andar para vertical para horizontal. Claro que hoje em dia, na complexidade das cidades, a gente tem uma mistura, né? Inclusive, tem também as questões do Z, né? Na terceira dimensão, tá bom? A Minkowski, gente, ela é uma generalização da euclidiana com a Manhattan, tá bom? A depender do P, ela pode ser uma Manhattan ou ela pode ser uma euclidiana, tá bom? Que P é esse, ó, vou voltar aqui para a planilha, ela é isso aqui, ó, tá? Somatório, né, da diferença absoluta elevado a P, 1 sobre P. Se eu botar o 2 aqui, vai ficar o quadrado sobre 1 sobre 2, que é justamente a raiz, que vai voltar para a euclidiana. Se eu botar 1, vai ficar Manhattan, tá bom? Então, assim, é uma generalização, pode ser usada para as duas coisas, né? Depende até que eu repeti algumas análises. E aí vai depender realmente de como estão os dados, né? O cientista vai dizer como é que ele quer, um estatístico, enfim, tá bom? Chebyshev, ela é uma diferença de coordenadas, tá bom? Ele, então, assim, como aquela Manhattan, se eu vou para horizontal, são 3, e para vertical são 2, ele vai usar o 3 da horizontal, tá bom? Por quê? Porque ele é ela é a máxima distância. Qual é a máxima distância entre os pontos, tá bom? Em termos de verticalização e em termos de horizontalização, tá bom? Então ele é muito usado para jogos de tabuleiro, né? Normalmente de algumas rotas e malhas, tá? Alguns layouts de manufatura, tá bom? Processamento de imagem, muitas dessas distâncias aqui já são utilizadas, tá bom? A cosseno é uma medida angular, tá? Então se vocês vão trabalhar aí e o ângulo que os pontos estão em relação à origem ou em relação a algum outro ponto que vocês queiram, né? Em relação ao centroide, por exemplo, tá? Mas geralmente é a origem. Você vai usar o cosseno, porque ele vai medir justamente essa parte do ângulo entre dois pontos, né? Então, para fazer comparação de documentos, alguma análise semântica, detecção de plágio, né? Ele é muito utilizado, tá bom? Jacquard, ele é utilizado para dados categóricos. Ele é interseção de conjunto com união, né? Então, assim, é importante que eu botei ele de propósito aqui, porque, apesar de a gente não usar aqui na nossa aula, porque se você tiverem dados categóricos, tente não usar esse tipo de distância, tá bom? Se eu disser que o objeto é azul, outro é verde, outro é vermelho, outro transforma isso em 0, 1, 2, 3, né? Isso não é distância, né? É simplesmente uma diferença. Então, se um é verde é 0, o vermelho é 1 e o azul é 2, né? E o rosa é 3, isso não é distância, você já está classificando, né, os dados, e nesses casos são dados categóricos. É importante usar distâncias com base que tratem com esses dados do jeito que eles são, né? Se eles não são contínuos e não são discretos, né, normalmente, e viraram discretos por conta aí de transformação de dados, é bom tratar eles como dados categóricos, tá bom? Então, ele é usado nisso, em análise de biodiversidade também, né? Cestas de compras, tá bom? Ele é bastante utilizado. E o Mahalanobis, ele não é tão utilizado assim em clusterização, ele é muito usado em classificação, né? Porque ele gera uma gaussiana em torno ali do cluster, que é diferente da euclidiana, que é o mais comum, né? Que gera uma esfera, ele vai gerar um círculo ali, né? No 3D, uma esfera. O Mahalanobis ele gera um elipsóide no 3D, né? Gera uma elipse no 2D, tá bom? Por que essa elipse? Porque ela vai considerar a variância, tá? Então, assim, quando a gente
sacada da Mahalanobis é que ela usa variância. Então, assim, como é que eu vou usar aqui em clusterização? Se eu tiver, por exemplo, medidas de mineração, então eu vou em um local, medindo o mesmo ponto, medir 3, 4 vezes, eu tenho uma média dos pontos e tenho um desvio padrão. Com o equipamento, né, eu tenho um erro lá de 10%, no outro equipamento eu tenho um erro de 20%, usando outra pesquisa, eu tenho um erro de 30% sobre a composição. Então eu posso usar essas diferenças desvio padrão entre os pontos, né? Se eles forem independentes, tudo bem, não vai ter covariância, mas se tiverem, se forem parte do mesmo estudo, enfim, se tiverem alguma dependência, porque está no mesmo terreno, por exemplo, né? Então eles estão próximos, vai gerar alguma variância, vai gerar um fator em comum, tá bom? É possível fazer essa medição e é possível correlacionar esses dados, tá bom? Então, se eu conseguir ter dados correlacionados, né, com variância, desvio padrão, covariância, né, com aquela matriz bonitinha que é SS aqui, então é interessante usar Mahalanobis porque ele vai aumentar distâncias com base no desvio padrão, tá bom? Eu, como eu disse, coloquei aqui para exemplificar, tá? O cosseno, né, com essas duas, o ângulo entre essas duas linhas aqui que ele vai formar. O Chebyshev, como eu falei, só vai considerar um, esse aqui é menor, então ele não vai pegar. O Mahalanobis é esse pedaço aqui, né, da elipse, tá vendo? Em vez de estar reto assim, ele vai botar um caminho um pouco maior, né, vai ser esse comprimento de arco aqui, que, como eu falei, vai depender da variância, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês que se eu não tiver variância, né, se eu tiver um ponto onde eles não tem correlação e não tem variância, Mahalanobis ele vai dar a euclidiana, tá bom? Ou seja, a euclidiana é um caso particular de Mahalanobis, dado que a matriz de covariância é uma identidade, tá bom? Ele vai voltar para a euclidiana, certo? Então, eu peguei como exemplo, tá? Eu botei os dados aqui A e B, deixei aqui bem legal para vocês utilizarem, e botei um ponto A e B, tá? São esses mesmos pontos do gráfico que está aqui embaixo. Então, um ponto é 1 e 2, tá? X1 e Y2. Outro ponto é 3 e o Y1, tá bom? Então, para esse mesmo ponto aqui que está nesse exemplo, se vocês quiserem mexer, baixa o download lá do Colab, né? Faz uma cópia e pode ficar à vontade, tá bom? Então, usando esses mesmos pontos, eu fiz aqui, ó, eu coloquei a fórmula matemática, tá? Aqui tá os pontos, tá bom? Usei essas bibliotecas aqui e calculei a covariância e a inversa da covariância no caso aqui de Mahalanobis, tá bom? Então, a euclidiana, como eu falei, é aquela fórmula do quadrado. Eu fiz botar aqui, ó, todas as formas quadrado, botei o valor absoluto, o máximo do valor absoluto entre os dois, tá? O Chebyshev. O Minkowski é um ou outro, botei P1 e P2, né? E, assim, essa formulinha aqui, ó, que você vai mudar juntamente com essa ordem, tá? Se for a ordem 1, se for a ordem 2. Tá bom? Podem usar aqui essa norma tranquilamente, tá bom? Cosseno também, né, um conjunto aqui de norma, pode usar isso aqui, vai ficar certinho também. E Mahalanobis, aquele quadrado. Vai precisar também da inversa, né, mas aqui multiplicação de matrizes, tá? Esse dot aqui, tá bom? Vai ser importante, tá bom? Então, assim, tá aqui um resuminho matemático dele, né? Não vou me alongar aqui. E aqui o cálculo das distâncias, ó. Então, eu só inseri aqui o A e o B, a inversa, se for o caso. Se não for, vocês podem botar uma matriz aqui, identidade, por exemplo, que não vai influenciar nos cálculos, tá bom? Das outras medidas, né? Mahalanobis ele vai voltar para a euclidiana. Então, aqui, ó, calculando eles, tá? Eu obtive essas aqui, ó, tá? Então, a euclidiana que é a mais direta, 2.2, né? Aproximadamente. Mahata vai dar 3, né? Que vai ficar um pouquinho maior. Chebyshev 2, que é o máximo braço ali, o outro braço é de 1, né? Tá? Minkowski vai voltar ou para Mahata, que é o 3 aqui, ou para, quando é 2, para euclidiana, tá vendo? Aqui é do cosseno, né? A dimensão aqui já é bem diferente, porque ele vai estar trabalhando aí em radiano, tá? E Mahalanobis, você vê que ele vai dar 3.16, que é maior do que o euclidiano, tá? Ou seja, ele dá uma penalidade por conta da variância. Aquelas medidas que têm variâncias menores, ele vai ficar mais próximo do euclidiano e vai ser mais agrupado, entre aspas, né? Vai ter uma distância menor e vai ter, né, sua alocação no cluster diferenciada, tá bom? Só para a título aqui de demonstração, eu vou botar aqui uma matriz identidade, tá? Podia ter botado a fórmula aqui, mas é 2 por 2, não tem problema.
E ó, veja que Manhattan vai dar 2,23, tá vendo? Igualzinho ao euclidiano, tá? Então, se não tiver penalidade devido a essa incerteza, né, que é o desvio padrão, ela vai ficar euclidiana, tá? Aqui a forma, como eu falei, deixa eu rodar, né? Importante. O gráfico já tá totalmente automático, tá? E ele vai gerar aqui pra gente a distância de Mahalanobis numa reta, tá vendo? Justamente por isso, tá bom? Então pode abusar. O pedaçozinho aqui, só para vocês não se assustarem, de Mahalanobis, ele exigia um pouquinho mais, né, de programação em Python, tá? O resto são bem simplesinhos, tá? Mais o desenho de seta, tal, mas o cálculo em si é bem simples, né? Mas Mahalanobis exigia um pouquinho mais porque eu queria deixar realmente automático essa questão do arco, né? Então eu fui inclusive para um solverzinho para calcular o melhor B, né? Usar o comprimento aí que vem lá de Mahalanobis, né? Buscado por 2 de uma elipse inteira, enfim, tá? Então assim, se vocês não quiserem usar Mahalanobis, é só tirar esse pedaço aqui todo, tá? Mas ele levou um pouquinho mais de processamento, vamos dizer aqui, mais trabalho aqui na época na hora do cálculo, tá bom? Tá. As técnicas de clusterização, tá bom? Eu vou detalhar todas elas em outros vídeos, tá bom? Mas eu gostaria de colocar aqui, porque são as mais utilizadas e já tem, né, pacote do Python para elas, tá? Então assim, não tem muito problema de utilização, tá bom? Já são coisas bastante utilizadas no mundo da ciência de dados, tá? O que é interessante é a gente detalhar todas elas e eu quero fazer isso nos próximos vídeos, tá bom? O K-means ou K-means, né? Enfim, aqui no Brasil já ficou meio que popularizado como K-means, né? É um algoritmo que divide um conjunto de dados em cluster, né? Em vários grupos já pré-definidos. Eu preciso dizer, né, para o K-means quantos clusters vai ter, tá bom? Então assim, ele é muito simples, ele vai jogar centroides, né, no meio de dados, vai medir a distância até esses centroides, né, que é esses pontos centrais, e vai calcular a distância e com base neles ele vai recalcular os centroides, tá bom? Então ele é muito simples, ele é extremamente eficiente, somente para grande volume de dados, né, que às vezes as outras técnicas são mais refinadas, mas assim, dá muito mais trabalho, tá? O problema dele é que ele requer uma especificação de cluster, né? Ele precisa disso. Claro que existem técnicas, né, do cotovelo, por exemplo, que a gente consegue ver qual é a quantidade melhor de cluster. Claro, o que é que isso acontece? Eu vou rodar várias vezes com vários casos e dizer, ó, esse melhor caso é esse, e depois vamos refinar esse dado, tá bom? Mas ele é extremamente sensível ao outlier, tá? Então assim, ele não consegue identificar outliers. Então assim, ele vai classificar se o outlier estiver muito longe, ele vai classificar o outlier, o centroide vai estar totalmente fora do cluster em si, porque ele vai tentar agrupar aquele outlier, tá? Aquele dado espúrio, tá bom? E ele é ideal para aplicar em cenários onde o cluster é uma hiperesfera, tá? Como eu falei, ele usa distância euclidiana, né, por padrão, e quando o cluster é bem separadinho, bem parecido com aquele círculo em 2D, né? Mesmo que seja um pouquinho, né, deformado, ele é o melhor, tá? Ele consegue identificar esses pontos facilmente, tá bom? Quando o cluster já não é tão esférico, né, tem uma curvatura, por exemplo, formato de lua, né, então ele já não é tão bom assim, ele às vezes escapa, e a depender, né, acabei não colocando aqui, mas a depender do chute inicial, ele pode ir para outros lugares. Então, assim, ele também é sensível ao chute inicial, então tem que ser dado, inclusive é interessante dar vários chutes iniciais para ver se ele realmente chega no mesmo lugar ou em outros conjuntos de algoritmos, tá bom? O DBS Scan, ele agrupa os pontos não por centroide, né? Sem considerar um ponto ali fixo, né? Ele vai considerar a densidade, né? Ele vai pegar pontos, ver como é que eles estão a densidade, né? Como se fosse um histogramazinho, né? Ele vai pegar os picos ali, olha, aqueles dados que estão bem próximos ali, vamos transformar, vamos botar isso no cluster. Já começou a ficar muito afastado dos pontos, né? Daquele conjunto inteiro, eu vou transformar isso em outro cluster. Então, assim, a vantagem dele é que eu não preciso dizer quantos clusters. Ele vai vendo pelas densidadezinhas, né, pelas nuvens de pontos, esse aqui parece um cluster, esse aqui parece outro cluster, e ele vai dizer, né? E a vantagem também é que ele identifica o outlier. Tem esse ponto que está muito afastado aqui, não tem ninguém perto dele,
eu vou ter que dizer que é um outro cluster, então, isso aqui é um dado espúrio, né? É um outlier, tá bom? Agora ele é sensível aos parâmetros de distância, né? Se eu mudar lá de euclidiana para Mahalanobis, ele vai ser sensível, né? Vai ter resultados bem diferentes, né? Ele precisa da densidade, tá bom? Se tiver nuvens de pontos muito próximos, ele não consegue fazer esse tipo de separação, tá bom? E é ideal para cluster com densidade variável, né? Detecção de outlier, como eu falei, e cluster bem separados, né? Com densidades bem separadas, tá bom? Antes de entrar aqui no hierárquico, só mostrar aqui, ó, já está aqui programado, tá? A gente vai usar o caminho da biblioteca do sklearn, tá? Do site sklearn, tá bom? Cluster, pega o caminho aqui, tá bom? Eu já dei uma nuvem de pontos aqui e a utilização dele, eu tenho que dar aqui, ó, o número de cluster, tá bom? Eu botei aqui a inicialização automática, que é a nova atualização que vai vir, né? Que já chegou. Podia botar, antigamente era um 10 que eu usava, né? Então o fit aqui é a estimação do modelo Camis, tá bom? E rodo, né, esse modelo. E aqui eu estou botando só as cores do cluster, tá? Como são poucos, eu estou botando já umas cores pré-definidas aqui, tá bom? Aqui eu ploto os pontos, né? E aqui eu estou plotando os centroides, tá bom? O centro aqui do cluster, que já foi pré-definido, botei de preto, botei um X e chamei aqui de centroides, tá bom? Então, assim, basicamente, essa continha aqui, né? Esse caminho aqui que vai fazer a parte da clusterização, né? Ele vai rodar. E aqui é só a parte de plotagem, tá bom? Então, eu plotei aqui, eu botei que são 2 centroides, né? 2 grupos só. E ele identificou assim, ó. Ele pegou, ó, esse aqui é um grupo, esse aqui é um grupo, tá? Ele podia ter pego, inclusive, esse pedaço daqui, a depender do chute inicial, tá? Como um grupo, aqui um outro grupo. Tá bom? Então, assim, ele identificou isso. Aqui está claro, né, visualmente falando, que poderia ser 3 grupos, né? O K igual a 3, tá bom? Então, se eu quero testar aqui K igual a 3, eu venho aqui, ó, mudo o cluster aqui em cima, boto 3 e mando rodar novamente, tá? Pronto. Como eu mexi aqui nas cores, né, botei só azul e vermelho, mas aqui está o grupo do centroide desse, aqui está outro, aqui está esse, tá bom? Então, nesse pontinho aqui que a gente mexe, vou voltar para o 2 para vocês estarem com o Júpiter aqui, né, do certinho no Colab. E aqui embaixo, ó, eu fiz com o DBSCAN, tá bom? Não precisei dizer, eu disse assim, ó, no mínimo eu quero, né, tá? Com dois clusters, tá? Então ele vem aqui, a resposta aqui é 0, 0, 1, 1, 2. Aqui é a posição dos números que foram passados e aqui o cluster que ele está atribuindo, tá bom? Então, também, né, o sklearn aqui do cluster, o DBSCAN normal, o uso normal também é bem parecido, é só olhar aqui as variáveis em si, né, o fit, e printei aqui também, tá? Aí no caso eu usei também logo o caminho, né, que estava aqui em cima, já botei 3 aqui e fiz uma parte de pontos já com as cores, né, já tentando deixar um pouco mais automático isso, né? Então, botei aqui K3, botei o DBSCAN aqui também, tá? São só plotagem mesmo, né? Não interessa que é no vídeo, qualquer coisa a gente pode detalhar isso em outros vídeos, tá bom? E botei aqui lado a lado, ó, tá vendo? Então, eu precisei dizer pro Camis que são 3, ele botou aqui cores diferentes, tá bom? O DBSCAN não disse nada, ele simplesmente disse que o cluster não tem centroide, só pela densidade dos pontos ele identificou os mesmos agrupamentos, tá bom? Então, porque também estavam bem separados, tá? O caminho ele também precisa estar bem separado, mas ainda assim, a depender do chute inicial, ele consegue pegar uma nuvem grande e separar, né, em 2 clusters diferentes, tá bom? Então aqui eu botei um pouco de explicação, mas é basicamente isso que eu estou aqui falando, né? Então, só para vocês terem um material de estudo, tá bom? E aí, ó, aqui um exemplo mostrando tá, não definido. Não rodei aqui em cima. Ainda não rodei aqui em cima. Estava rodado, né? Ele disse que o pacote não tinha sido carregado, né? Aqui é só para mostrar para vocês. Eu botei 2 pontos a mais, são esses 2 pontos aqui, ó, bem distantes e em locais diferentes, para mostrar que são dados espúrios, tá? São os mesmos dados. Diz que são 3 clusters. O Camis ele vai tentar agrupar esses dados espúrios aqui
E o DBScan não mexi em nada aqui, tá? Só botei realmente a parte do outlier aqui, tá? Só fiz acrescentar isso, porque ele vai sair com o outlier lá, tá bom? Vou dar uma identificada, a gente vai trabalhar com eles em detalhes, tá? Tanto essa parte de programação aqui, mas também fazendo no manual. No próximo vídeo com o cluster vai ser o caminho e no manual, né? Não vai ser usando o scikit-learn, tá? E ele aqui, ó, o DBScan já falou, ó, esses dados aqui, ó, são dados espúrios, tá bom? Então ele já acusa esses dados e isso são interessantes. Esses dados podem ser falhas, podem ser dados de interesse, podem ser dados de pesquisa. Eu quero que está padrão aqui, mas eu quero justamente que saia para poder fazer alguma pesquisa, para identificar alguma falha no equipamento, né? Enfim, então ele é muito utilizado para isso, tá bom? O cluster hierárquico, gente, eu botei aqui um texto um pouquinho maior porque ele é bem diferente, né? Eu escolhi esses três métodos porque são muito diferentes. O K-means ele usa centroides, o DBScan da densidade e o hierárquico ele vai usar um dendrograma, né? Ele vai usar parecido com uma árvore de decisão, né? Que não é o caso, mas ele vai pegar todos os pontos e vai somando as variâncias dele, né? Tá bom? Então assim, ele pode ser aglomerativo, né? Que é de baixo para cima, ele vai de pontos, né? Até formar um cluster só, né? De todos os pontos, ou divisivo, que é de cima para baixo. Ele bota todo mundo e vai, com base na variância, né? Desses clusters, dos valores, vai separando os métodos, tá? Os métodos não, desculpa, os pontos, tá bom? Então, de modo a ficar um cluster individual no final, tá bom? E eu botei aqui um passo a passo, que eu acho bem legal, né? Ele vai encontrar pares de cluster com proximidade, né? E ele vai sempre usar a matriz de distância, né? Ele vai calcular a distância entre eles, tá bom? Todos usam distância, tá bom? Até que ele vai formar um dendrogramazinho, né, bem bonitinho. Para que ele serve, geralmente? Ele, inclusive, usa a distância de Ward, que é para as variâncias, tá? Esse exercício aqui são o cluster, né? A variação dentro do cluster. E ele usa isso, tá bom? Para calcular, certo? Que é basicamente variância, ou seja, o quão similares são aqueles pontos entre si, tá bom? Eu botei aqui a formulazinha, né? O cálculo é esse, também pego lá eu peguei lá do SciPy aqui a parte de dendrograma, tá? E no sklearn cluster, o aglomerativo de clusterização, tá? Se fizesse o outro, você ia pegar o divisível, tá bom? E ele fica assim, ó, tá? Então ele vem aqui, ó, esse aqui, minha vez aqui todos os pontos, e ele vai agrupando conforme a similaridade dele, tá? Então, geralmente a gente usa isso aqui para a gente saber, ó, visualmente eu estou vendo, né, perdão, mas visualmente podemos notar que eu tenho um grupo aqui laranja, né, bem separado, eu tenho um grupo aqui verde, né, que dentro desse grupo verde já podia ser separado em dois grupos aqui, né, posso separar com esse aqui e esse lado de cá, tá, do P10 ao P12, do P17 ao P16, né, e se eu quiser subir mais, né, assim, a parte de ter mais tolerância com o espaçamento dos pontos entre eles, tá bom? Que é essa parte vertical aqui, justamente é o espaçamento dos pontos entre eles, tá bom? E que a gente está falando de distância, né? E quanto mais eu tolero essa distância, mais eu posso dizer que tudo faz parte de um grupo só. Então, assim, se eu tolerar uma distância de 20, né? Eu vou tolerar que todo mundo é o mesmo agrupamento. Senão, eu vou baixando. Ó, até 10 são dois agrupamentos aqui, né? Um agrupamento verde e o agrupamento laranja aqui. Se eu ficar baixando, eu vou ter 3 agrupamentos, 4, 5, 6, tá bom? Ele é realmente esse comando aqui, tá? Confit. Se eu quiser já dizer, né? Só mostrar aqui o resultado. Deixa eu rodar aqui. Eu acho que eu não rodei aqui em cima, né? Deixa eu rodar aqui para ele puxar o pacote primeiro. Para ele não dar erro. Aqui já é o resultado, tá? Do aglomerativo. Ó. Eu posso dizer aqui dentro, nesse parênteses, quantos clusters eu quero. Se eu não quiser, ele vai botar em 2, tá? Ele vai lá procurar o que ele achar melhor, tá? Mas padrão 2. Se eu tirar aqui, e aí eu tracei o gráfico, tá bom? Então eu posso dizer aqui também quantos clusters eu quero dele, porque é justamente aqui, né? Eu vou ver quantos eu quero dividir, tá bom? E ele vai achar esses dados dessa forma, tá bom? Deixa eu subir aqui, né? Que tem um textozinho aqui em cima, tá? A vantagem do hierárquico, tá? Porque ele não precisa ser especificado, né? Antecipadamente, ou seja, não precisa dizer quanto cluster,
né? Ele tem como caminho, e ele é parecido nesse sentido com o DBScan. E computacionalmente ele é bem caro, tá? Porque ele vai olhar todos os dados, todas as distâncias, variâncias, tá? Ele vai fazendo essa aplicação. Então ele é realmente útil para eu ver a estrutura hierárquica dos dados. Quando é possível, né? Se for muitos dados, não. Talvez você vai ter que usar uma redução de dimensionalidade aí para poder fazer essa visualização, tá bom? Mas ele é muito útil, né? Com poucos dados, para poder também fazer essa pré-análise do cluster, tá bom? Então é isso, pessoal, tá bom? Então qualquer coisa pode mandar aqui nos comentários, né? Se inscreva aqui no canal, que isso ajuda demais, tá bom? Pra gente, no crescimento e também, né, na empolgação, né, de fazer mais vídeos para vocês. Conta aqui pra gente o que vocês estão achando. E qualquer coisa, né, se quiser entrar em contato, pode olhar aqui na descrição. Tem o Twitter, também tem o e-mail. E é isso, tá bom? Então, obrigado aqui por estar acompanhando mais esse vídeo. E até mais.